E aí eu queria começar, camaradas, explicando um pouco da importância teórica, né, dessa discussão que a gente está fazendo. A gente está vivendo sobre a época do imperialismo, que é a transformação do capital concorrencial em capital monopolista e na dominação do capital financeiro, subordinando a produção em nome dos seus próprios interesses. E o significado, qual seria o significado imediato e o significado histórico desse desenvolvimento? Por um lado, a gente tem a tendência para concentração e centralização do capital, que, por sua vez, engendra a reação e a violência em todos os níveis. Por outro, o mais alto grau de socialização da produção, que é ela mesmo um embrião da nova sociedade baseada na cooperação e na propriedade comum da terra e dos meios de produção produzidos pelo próprio trabalho em nosso tempo. O Marx, ele estudou e elaborou as leis que regem a produção capitalista em suas formas mais elementares até o processo global de produção. Ele analisou de maneira científica o processo de transformação do dinheiro em capital, do capital em capital portador de juros e do capital portador de juros em capital fictício, isso é, sem relação alguma com a produção material. Ele explicou como o sistema de crédito privado, uma forma do capital portador de juros, encontrou no sistema de crédito público, as dívidas do Estado, uma das suas mais poderosas alavancas da acumulação primitiva e a base para um sistema internacional de crédito. Das dívidas do Estado, a supertributação, não como um incidente, mas um princípio, que ele vai colocar nas palavras do Witt, da Holanda, para manter o trabalhador assalariado submisso, frugal e diligente e sobrecarregado de trabalho. Ainda no Capital, o Marx vai desenvolver o conceito da alienação do Estado e da dívida pública como a única parte da chamada riqueza nacional que realmente entra na posse coletiva. E que também já está no Marx a tendência histórica da acumulação capitalista apontando para o desenvolvimento da concentração e centralização do capital, que ele vai explicar que é o processo da negação da negação. A propriedade privada individual foi negada pela propriedade privada capitalista, que por sua vez também foi negada pela expropriação dos expropriadores, né? A formação das sociedades por ações e a tendência para o monopólio do capital, que é ele próprio um entrave do modo de produção capitalista. No dia 14 de setembro, agora, completam-se 158 anos da publicação do livro 1 do Capital. E nesse ano também completam-se 131 anos da publicação do livro 3, que foi finalizado pelo Engels cerca de 11 anos depois da morte do Marx, né? E essa escola também é um tributo e uma homenagem ao materialismo histórico dialético por ele, né, pelo Marx e pelo Engels elaborado, que é a ciência do proletariado e que encontrou no capital a maior expressão e contribuição para o conjunto da humanidade, né, onde ela desvenda as leis que regem a produção capitalista, ou seja, como esse sistema funciona, as suas contradições e o que ele produz também, que é a base para a sociedade futura. A importância prática, né, dessa discussão, né? A gente está sob uma agressão imperialista e como a gente responde a essa agressão, né? A gente tem uma crise de superprodução do capital diante dos nossos olhos, uma crise econômica, social e política. E essa crise é uma expressão das próprias leis internas da produção capitalista, em que há uma tendência para a queda da taxa de lucro, a qual o capitalismo, em sua fase imperialista, precisa resolver, seja pela destruição das forças produtivas, seja pela ampliação de mercados e intensificação da exploração daqueles que já existem. E nessa época, aliás, nessa resposta do capitalismo à sua própria crise, encontram-se vários dos eventos que a gente está vivendo no nosso tempo. Então, ampliação de conflitos militares, guerras comerciais, ataques aos direitos trabalhistas, cortes e a privatização dos serviços públicos, ao mesmo tempo em que a burguesia busca manter sua parte no saque. Também aumenta a corrupção, a tentativa de fazer com que os seus próprios privilégios se mantenham a qualquer custo. E o resultado disso é a luta de classes. É, é a ampliação, né, e o acirramento da luta de classes. Um dos exemplos mais recentes que a gente tem é a luta insurrecional
e revolucionária que está se desenvolvendo na Indonésia. A fúria das massas começou porque os políticos queriam aumentar o seu próprio salário, né? E agora eles querem pôr abaixo todo o regime, o parlamento e o presidente. Também uma outra expressão disso, não sei se vocês estão acompanhando, mas na Inglaterra, ontem, foram presas mais de 150 pessoas, várias pessoas idosas, pelas forças policiais, por estarem apoiando a ação palestina, que em julho foi considerada uma organização terrorista comparada ao ISIS, enfim. E eles estão prendendo e reprimindo um monte de manifestantes que estavam na frente do parlamento ontem, com placas escrito eu não apoio o genocídio, desafiando, né, de fato, essa determinação, né, que o governo Starmer fez lá sobre a, como é que é o nome? Sobre essa questão de colocar a ação palestina como uma organização terrorista. Então, são expressões também, né, da situação convulsiva que a gente vive. E essa violenta imposição de tarifas realizada pelo Trump reacendeu a luta anti-imperialista no Brasil. Além do Brasil, né, inúmeros países receberam tarifas também. E isso se relaciona com uma tentativa de, primeiro, ampliar a tributação para a importação, no caso dos Estados Unidos, encarecendo esses produtos que entram lá. Então, por um lado, isso significa uma enorme ampliação da tributação sobre os próprios trabalhadores norte-americanos. Por outro lado, isso se apresenta como um objetivo de proteger os próprios monopólios e estimular a produção doméstica contra o inimigo externo chinês, digamos assim. Mas isso é uma medida também artificial, porque uma vez que parte dos elementos do capital constante, as máquinas, etc., e parte dos elementos do capital variável que compõem, né, e que são barateados por meio do mercado mundial. Então, trazer essas empresas novamente para os Estados Unidos tende a ter custos elevados e quedas de produtividade. Assim, essa medida engendra o aprofundamento de contradições para a crise capitalista. Do ponto de vista aqui da economia brasileira, essas tarifas impactam a balança comercial, tem uma relação com a queda das exportações. Na situação que a gente está agora, apesar de que teve redução das exportações para 10 setores para os Estados Unidos, essa queda para os Estados Unidos foi mais que compensada por duas coisas. Primeiro, a antecipação de vendas antes das tarifas serem fixadas, né? E a exportação para outros países. Mas num cenário em que se esgotem essas possibilidades, porque é certo que vários outros países que o Brasil possa fazer comércio bilateral, né? São países que não têm a mesma capacidade de absorção que o mercado dos Estados Unidos. Esse desequilíbrio da balança comercial pode ser compensado através do que se chama de fluxos de capitais, e que, no nosso caso, aumenta a dominação estrangeira, seja pelos investimentos diretos no país, seja por meio de investimentos em portfólios, que são ações, títulos ou outros ativos, e também pela tomada de empréstimos nacionais e internacionais. É aqui, camaradas, que entra a questão da dívida pública, da dívida interna e externa e o sistema de reservas internacionais, né? E também os ataques à classe trabalhadora. A gente vai desenvolver esses pontos, mas, por exemplo, o governo Lula prepara um pacote de medidas para ajudar os empresários que estão sofrendo perdas com as tarifas. Ou seja, colocar dinheiro público para manter essa engrenagem do capitalismo em funcionamento. Ao mesmo tempo que faz isso, realiza cortes em áreas sociais, como o corte de 2,6 bilhões na área da saúde, né? E aí, a campanha Fora Imperialismo e Suas Guerras é uma campanha que responde, desde um ponto de vista de classes, como enfrentar esse cenário. Então, tem lá anulação da dívida interna e externa, defesa dos empregos, a estatização dos bancos, das multinacionais dos Estados Unidos e todas as outras, monopólio estatal do comércio exterior, fim da escala 6 por 1, reajuste mensal dos salários de acordo com a inflação, ruptura das relações comerciais e diplomáticas com o Estado sionista de Israel, fora o imperialismo abaixo as guerras e o capitalismo e trabalhadores do mundo unidos. 40 minutos. Tá, passou 10, né? Se você falar assim para mim, tipo, progressivamente, me ajuda melhor, eu Fica acho. melhor? Tá, passou 10. Obrigada. Daí, camaradas, que a presente discussão também nos arma para a construção e preparação do Encontro Nacional Fora o Imperialismo e as Suas Guerras, que nós vamos fazer no dia 20 de novembro.
e já reforço o convite para todo mundo se inscrever e organizar a inscrição dos contatos mais próximos, da organização de panfletagens, vendas coletivas do jornal, para a gente ampliar os laços com diferentes setores da juventude e da classe trabalhadora na preparação desse encontro. Para a juventude comunista internacionalista, a gente tem um papel muito importante nessa campanha e um plano, né, detalhado de novas universidades, novos cursinhos, escolas, deve ser parte integrante dessa construção com a JCI como ponta de lança. Bom, agora, camaradas, eu vou entrar propriamente no informe. Essa era uma introdução, mas vou começar pela questão do imperialismo, né? Há muito que a gente pode falar sobre o imperialismo, né? Muita coisa mesmo. Eu vou ter que sintetizar um pouco para não ficar enfadonho. Vocês receberam a bibliografia que a gente indicou e uma introdução ao tema que foi escrito pelo camarada Sérgio. E nessa escola a gente vai realizar um debate, o que eu proponho, né, que a gente realize um debate sobre os fundamentos e os pressupostos teóricos também dessa questão. A gente sabe que há os debates em curso sobre essa questão do imperialismo, sobretudo na preparação do nosso Congresso, em particular sobre o caráter da China. Esse é um tema que é absolutamente fundamental e é uma necessidade estudá-lo da maneira mais detalhada e seguindo o debate nas instâncias da organização, né? E aqui eu quero me concentrar nas linhas gerais, os fundamentos teóricos e pressupostos teóricos para esse debate, de modo que a gente possa contribuir também para uma equalização da compreensão dos camaradas, né? Além de pontos que eu considero que são importantes para a gente observar, porque eles se relacionam com a nossa construção no Brasil e no mundo nessa época convulsiva que marca a nossa geração, né? Como eu apresentei na introdução, camaradas, já está em Marx a tendência histórica da acumulação capitalista, no capítulo 24, que se chama assim chamada acumulação primitiva, do livro 1, ele vai explicar que a expropriação dos expropriadores se faz pelas próprias leis da produção capitalista, em particular a centralização de capitais. Ele afirma o seguinte: cada capitalista mata muitos outros. Isso através da concentração de um determinado através da concentração do capital em um determinado ponto, essa concentração quantitativa transforma-se em qualidade e passa a centralização do capital. Ou seja, a incorporação de empresas menores pelas maiores e as fusões entre as próprias empresas maiores também. Além disso, ocorre uma enorme socialização da produção, o Marx afirma. Abre aspas. Paralelamente a essa centralização ou à expropriação de muitos outros capitais por poucos, desenvolve-se a forma cooperativa do processo de trabalho em escala sempre crescente. A aplicação da técnica consciente da ciência, a exploração planejada da terra, a transformação dos meios de trabalho em meios de trabalho utilizáveis apenas coletivamente, a economia de todos os meios de produção mediante uso como meio de produção de um trabalho social combinado, o entrelaçamento de todos os povos na rede do mercado mundial e, com isso, o caráter internacional do regime capitalista. Fecha aspas. Nesse processo vai se consumar o que o Marx chama de negação da negação. Essa propriedade individual, cuja base era o trabalho próprio, é expropriada pela propriedade privada capitalista. E pelas suas leis de funcionamento, a propriedade privada capitalista é centralizada sob a forma de monopólios. Ele complementa: o monopólio do capital torna-se um entrave para o modo de produção que floresceu com ele e sob ele. A centralização dos meios de produção e a socialização do trabalho atingem um ponto em que se tornam incompatíveis com o seu invólucro capitalista. Ele é arrebentado. Soa a hora final da propriedade privada capitalista. Os expropriadores são expropriados. Ao lado disso, a enorme socialização da produção desenvolve as condições científicas e históricas para uma nova sociedade. A cooperação, a propriedade comum, né, da terra e dos meios de produção produzidos sobre a base do próprio trabalho. E é esse o sentido da afirmação que o Lenin vai fazer no livro Imperialismo, quando ele coloca, né, o monopólio é a transição do capitalismo para uma ordem superior. Peraí que eu preciso de uma aguinha, camaradas.
Essa tendência, então, ela já estava observada no Marx, também foi desenvolvida pelo Engels nas contribuições do Anti-Düring e do resumo do Anti-Düring, que é o do socialismo utópico ao científico, onde ele vai destacar o papel da sociedade por ações, que acaba deslocando os próprios capitalistas, porque ali você tem um conjunto de funcionários que administram, né, o capital. Então ele vai falar sobre isso também, ali do socialismo utópico ao científico, desenvolvendo essa questão. E com base nessas elaborações é que a social-democracia de diferentes países senta as bases para suas análises e contribuições sobre o fenômeno do imperialismo. Então, é a partir dos estudos de Hobson, de 1902, Hilferding, de 1912, da Rosa Luxemburgo, de 1914, que o Lenin vai concluir a sua contribuição em 1916, em que faz uma síntese desse acúmulo e realiza uma dura polêmica com o Kautsky e a concepção dele sobre o imperialismo, né? O Lenin ele vai descrever o imperialismo como o estágio monopolista do capitalismo. Ele fala que essa definição conteria o principal, porque, por um lado, o capital bancário de alguns bancos monopolistas fundidos com o capital de grupos monopolistas industriais, seria uma definição por um lado, e por outro, a partilha do mundo passa da política colonial de regiões ainda não apropriadas para uma política de dominação monopolista dos territórios de um mundo já inteiramente repartido. Ele faz um alerta sobre o caráter relativo e, e condicional das definições gerais. E em seguida, ele vai sintetizar também a compreensão das cinco principais características que ele compreende como sendo o imperialismo. Ele vai falar a formação dos monopólios, a formação do capital financeiro e da oligarquia financeira, a exportação de capitais, as associações monopolistas internacionais e a conclusão da partilha territorial do mundo. Essas características que ele sintetiza representam um estágio da produção capitalista, o grau a que essa produção se desenvolveu e quais são seus traços gerais. Ele não está descrevendo um país em particular ou um conjunto de países em particular, mas é um conjunto de uma análise que obrigam a caracterizar. Ele está desenvolvendo esses traços gerais, né, do que é o capitalismo nessa fase. Não está descrevendo um país ou outro em particular, mas o conjunto da sua análise que também vai levar o Lenin a fazer uma caracterização desse estágio, né, de um estado, de um capitalismo parasitário ou em estado de decomposição. Bom, e aí pelo tempo eu vou ter que acelerar um pouco para poder avançar também para as outras temáticas da nossa escola de hoje. Então, eu vou me limitar um pouco a 3 pontos, aliás, a 2 pontos principais que eu acredito que têm impactos fundamentais para o nosso tempo, que são a transformação da política colonial sob a fase imperialista e a luta contra o oportunismo. A primeira, né, a transformação da política colonial na época imperialista. Essa política colonial, ela já existia antes do estágio imperialista. Aí ele cita lá várias épocas, por exemplo, a Roma Antiga, etc. No entanto, agora ela tende a ser realizada sob a base de um mundo já repartido entre as principais potências. Eu usei a versão da expressão popular, essa daqui, ó. Esse aqui está na página 109. Isso é, não é possível conquistar um lugar que já não seja dominado por outros. Sobre isso, Lenin vai explicar que o capital financeiro é uma força tão considerável que subordina os estados que gozam da independência política mais completa, mas que a subordinação mais lucrativa é aquela em que ocorre a perda da independência política dos países e dos povos submetidos, mas que ainda assim há países que conservam sua independência política. E aí o Lenin vai dizer que não seria impossível uma nova partilha pelas principais potências, no caso de uma nova correlação de forças por conta das diferenças de desenvolvimento, das guerras e das crises. E, no entanto, apesar dele colocar isso, ele deixa muito claro, a questão, abre aspas, a questão que se coloca é a seguinte:
Sob o capitalismo, quais outros meios, que não a guerra, para se eliminar a desproporção existente entre o desenvolvimento das forças produtivas e a acumulação de capital, por um lado, e, por outro, a partilha das colônias e das esferas de influência do capital financeiro? Pergunta, fecha aspas. É página Passou 135. 20 minutos. Beleza. O Lenin também aponta a tendência para a dominação e não para a guerra. Para a dominação e para a guerra, e não para a liberdade e para a paz. Ele explica a intensificação da opressão colonial, da opressão nacional e da violação da independência nacional. E aqui a gente tem uma das questões mais importantes do nosso tempo, que também é o papel do militarismo na opressão nacional e da partilha das colônias e esferas de influência do capital financeiro. E aí foi a Rosa Luxemburgo que compreendeu melhor o papel do militarismo na dinâmica da acumulação capitalista. Ela descreve a função do militarismo para a acumulação, uma vez que esse emprega os meios concentrados nas mãos do Estado por meio dos impostos na produção de material bélico, que mediante impostos indiretos que incidem sobre mercadorias, serviços e transações comerciais e tarifas alfandegárias, os custos do militarismo são cobertos em grande parte pela classe operária e pelo campesinato. Da Rosa, eu usei essa versão aqui, ó, que é da Nova Cultural. Isso aqui ela vai colocar na página 313. O impacto disso para a classe trabalhadora é a transferência de parte do poder de compra da classe operária e dos camponeses para as mãos do Estado, dos impostos indiretos, né? E, portanto, uma redução de seus meios de subsistência. Em posse das mãos do Estado e para satisfazer a demanda de produtos bélicos, cria-se um novo mercado. E assim ela conclui: vemos, abre aspas, vemos agora como o emprego dos impostos extorquidos do operário e destinados ao armamentismo oferece uma nova possibilidade de acumulação. Com base nos impostos indiretos, o militarismo atua, na prática, nos dois sentidos, e o faz à custa das condições normais de vida da classe operária, garantindo a manutenção dos órgãos de dominação capitalista, do exército permanente, bem como do maravilhoso domínio da acumulação do capital. Fecha aspas. Então a gente vê a relação estreita entre a política reacionária de dominação do imperialismo, relacionado com o papel do Estado na produção armamentista, que por um lado cria um novo mercado e por outro engendra as convulsões políticas e catástrofes econômicas em forma de crises e guerras. Uma expressão notável agora desse processo é a corrida armamentista que a gente vive hoje. O vultuoso aumento das despesas militares nos orçamentos públicos, em contraste com os cortes e privatizações em serviços básicos como educação, saúde e saneamento. A enorme quantidade de cientistas que está empregada na indústria bélica, em contraste com o deslocamento de profissionais de diferentes áreas para subempregos ou até mesmo para o desemprego. E os volumes dos gastos militares que a gente tem hoje atingem um ponto mais alto que aqueles que foram realizados na Segunda Guerra Mundial. O número de conflitos e guerras localizados no mundo apenas aumenta, e como a Rosa explicou muito bem, o militarismo cria um novo mercado, e disso decorre que o capitalismo, em sua fase imperialista, se apoia também na produção de produtos bélicos como uma fonte de acumulação durante os períodos de crise. E aí não é por acaso esse aumento nos orçamentos de defesa dos países membros da OTAN para 5%. E também, se a gente for observar a própria China, mesmo a China, que está atolada em dívidas, eu posso falar mais sobre isso depois, precisa de um novo mercado para acumulação, e um exemplo disso foram as vitrines para os produtos bélicos que foram realizados agora no desfile dos 80 anos da derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial. Então, como a Rosa descreveu, essa situação só pode levar a convulsões políticas, porque as pessoas sentem uma enorme fúria ao verem os seus direitos e conquistas sendo cortados, né? Quando elas são extorquidas e forçadas a pagar mais impostos para sustentar essa terrível máquina lucrativa, a indústria da guerra, né? Então, agora finalizando esse primeiro ponto, o segundo ponto que eu acho muito importante da discussão sobre o imperialismo é o combate ao oportunismo. O Lenin explica, abre aspas, a obtenção de elevados lucros monopolistas pelos capitalistas entre muitos ramos da indústria, entre muitos países, etc., lhes dá a possibilidade econômica de subornarem certas camadas operárias
e que o acirramento entre as nações imperialistas pela partilha do mundo aprofunda essa tendência. Assim, cria-se uma ligação entre o imperialismo e o oportunismo. Página 168. E ele destaca que a luta contra o imperialismo é uma frase oca e falsa se ela não for insoluvelmente vinculada à luta contra o oportunismo. Essa é uma das maiores questões também do nosso tempo, porque está ligada com a integração de partidos e sindicatos à estrutura do Estado burguês e, portanto, a sua degeneração social chauvinista, seja ela na colaboração explícita com a burguesia, por exemplo, o Lula, né, o governo Lula agora, seja na forma das frentes, que se expressa na forma das frentes amplas, né? Não sei se vocês se lembram aquela imagem depois do ataque de 8 de janeiro, da tentativa de golpe, o Lula descendo com todo os três poderes, assim, toda a burguesia unida em defesa da democracia, por exemplo, né? E seja isso por um lado. Por outro lado, a concepção menchevique stalinista das frentes populares e do etapismo, né? Essa questão do fascismo por todos os lados, então vamos apoiar o setor progressista da burguesia contra o fascismo. Beber mais uma aguinha, camaradas. E aí, entra uma questão, né? Agora eu vou começar a falar da dívida pública. Quanto tempo eu tenho, Stove? 23 minutos tem. Tá, Deus me ajude. A dívida pública, então. Como eu já falei na introdução, Marx já elabora sobre as dívidas do Estado. Então, sobre isso, eu vou trazer uma citação. A dívida do Estado torna-se uma das mais enérgicas alavancas da acumulação primitiva. Tal como o toque de uma varinha mágica, ele dota o dinheiro improdutivo de força criadora e o transforma desse modo em capital, sem que tenha necessidade, para tanto, de se expor ao esforço e perigo inseparáveis da aplicação industrial e mesmo usurária. Porém, mais para frente, abstraindo a classe de rentistas ociosos assim criada e a riqueza improvisada dos financistas que atuam como intermediários entre o governo e a nação, a dívida do Estado fez prosperar a sociedade de explorações, o comércio com títulos negociáveis de toda a espécie, a agiotagem, em uma palavra, o jogo da bolsa e a moderna bancocracia. Ele fala isso no livro 1, tomo 2. Deixa eu ver qual que é o meu aqui desse. Ah, esse aqui, ó. Gente, eu acho, eu gosto mais dessa edição, tá? Do Capital, porque da Abril Cultural. São uns 5, 6 volumes, é mais menor de ler em relação ao da Boitempo. Então tá nesse aqui, página 288. O Lenin, ele vai partir dessa base, né, para explicar. Ai, meu Deus, peraí, que entrou em outra parte aqui do meu informe. Para explicar que, abre aspas, a exportação de capitais em uma das bases econômicas mais essenciais do imperialismo, acentua ainda mais o isolamento completo da camada dos rentistas dos rentistas da produção e imprime uma marca de parasitismo a todo o país que viva da exploração do trabalho de alguns países e colônias ultramar. E assim ele vai concluir que o mundo ficou dividido entre um punhado de estados usurários e numa maioria gigantesca de estados devedores. Mais uma vez, ele também coloca essa questão desde um ponto de vista histórico e vai caracterizar o Estado rentista como um Estado, como o Estado do capitalismo parasitário e em decomposição. Desde o Lenin, o sistema da dívida se desenvolveu muito. E aí eu vou mostrar para vocês dois tipo infográficos assim para a gente entender um pouco dessa relação com o Brasil, tá? Então, em 2022, quando eu representei o nosso programa e a nossa organização nas eleições para deputada federal, eu elaborei um gráfico que foi fruto dos debates da organização daquela época sobre as reservas internacionais e a dívida pública. Daí eu fiz uma atualização dele para mostrar para vocês. É este aqui. É esse? Peraí. É esse aqui. Só um instante, deixa eu ver se é ele mesmo.
Esse aqui, 3. Tá dando para ver, gente? Tá. Então, esse aqui é a ideia, um infográfico que explica um pouco essa relação entre o sistema da dívida e das reservas internacionais. Eu vou explicar ele bem brevemente, tá? Então, os trabalhadores produzem a mais-valia. Aí o Estado ele vai arrecadar impostos dos empregadores e dos empregados, né, dos trabalhadores e dos capitalistas sobre o que é produzido e consumido. Então ele vai absorver uma parte dessa mais-valia. Se a gente soma com os impostos sobre consumo, patrimônio e renda, a carga tributária aqui no Brasil pode chegar a 44%. Dessa carga tributária, tem duas coisas. Primeiro, o Estado vai aplicar uma parte disso, dessas arrecadações, em reservas internacionais. Em julho desse ano, as reservas internacionais do Brasil estavam em 345, 300, ai meu Deus, eu parei de coisar, né? Pera, não sei mexer muito bem nesse negócio. Tá dando pra ver aí? Sim. Tá? Tá, Passaram 30 minutos, Lucy. tá bom. 345 bilhões de dólares, né? Então, uma parte disso ele coloca nas reservas internacionais. A outra parte dessa arrecadação de impostos e de outras receitas também que o Estado tem é usada para pagar os juros e amortizações da dívida interna e externa. No ano de 2024, isso correspondeu a 43% do orçamento. E aí, agora voltando ali para a parte das reservas internacionais, né? Em julho de 2025, cerca de 60% das reservas internacionais foram aplicadas nos Estados Unidos através dos títulos, né, da compra de títulos do Tesouro norte-americano. E esses juros estavam no máximo de 4,5%. Então, eles pagam esse até 4,5% para nós. Quando a gente compra esses títulos, né, quando o Estado brasileiro compra os títulos da dívida do Brasil, aliás, da dívida dos Estados Unidos, isso entra essas reservas internacionais aqui do Brasil vão entrar no sistema de crédito dos Estados Unidos e para os capitalistas norte-americanos, né? Esse capital pode ser investido de duas formas possíveis. A primeira de maneira especulativa, através da compra e venda de ações nas bolsas, bem como também a compra e venda de títulos da dívida de países dominados como o Brasil. E aí isso volta a setinha para cá, volta ali para a questão dos juros e amortizações da nossa dívida, né? Então, volta para a dívida daqui. E também pode ser investido de maneira produtiva nas empresas capitalistas norte-americanas dentro e fora dos Estados Unidos, levando esse capital à sua reprodução e à extração de mais-valia. Essas empresas podem, por exemplo, investir aqui no Brasil, via o sistema de crédito dos Estados Unidos, que por sua vez veio também das reservas brasileiras. Então a gente percebe como o sistema de dívida pública e reservas internacionais servem para financiar também o Estado norte-americano, né? E aí eu fiz um outro infográfico, especialmente para nossa escola. Deixa eu pegar ele aqui. Que aí vai dar um zoom naquela questão dos 43% da dívida, aliás, 43% do orçamento de 2024 ter sido usado para pagar juros e amortizações da dívida. Tá dando para ver? Olha lá. Estão conseguindo ver? Agora Entendeu? sim. Beatriz? Tá. Então, esses 43% são cerca de 1,997 trilhão de reais. É cerca de 20% do estoque da dívida bruta do governo geral, que estava cerca de 9,3 trilhões em 2024. Da dívida bruta do governo geral. Saiu? Tá Dá aparecendo. pra ver ainda. Ah, tá, peraí. Da dívida bruta do governo geral, que em julho, essa dívida que em julho de 2025 acumulou 76% do PIB. A maior parte é da dívida pública mobiliária federal,
interna, né? Então, assim, aqui do Brasil, a gente tem a dívida pública, o que a gente chama de dívida pública, camaradas, em termos técnicos, é a dívida bruta do governo geral. Dessa dívida, que chegou aí a 76% de todo o PIB, né, de tudo que a gente produz, 76% é de dívida que o Estado e os municípios, etc., têm. Dessa dívida, ela é dividida, digamos assim, em interna e externa, né, dos dois grandes grupos. E a maior parte é a dívida interna, né? Houve um processo de internalização da dívida externa brasileira durante os primeiros governos do Lula. Tem um artigo meu no nosso site sobre esse processo da história da dívida pública no Brasil. E aqui embaixo tem os detentores dessa dívida. Então você vê fundos de previdência, que em julho de 2025, 23,49%. Instituições financeiras, 31,26%. Fundos de investimento, 21,73%. Não residentes, pessoas que moram fora do Brasil, né, 9,86%. Governo, seguradoras e outros. Depois eu vou mandar para vocês esse material, para vocês poderem ver com calma, mas eu quero fazer dois comentários, né, sobre cada um deles. Sobre o primeiro, um comentário é que esse infográfico, aquele que mostra o circuito, né, ele demonstra como as reservas internacionais financiam o imperialismo norte-americano e representam uma dupla exploração para a classe trabalhadora brasileira. Mas ele também pode ser aplicado para outros países que têm grandes quantidades das suas reservas internacionais aplicadas em títulos do Tesouro norte-americano. E sobre esse segundo, que é do orçamento, quantos por cento do orçamento do ano passado foi gasto em juros e amortizações da dívida, um outro comentário sobre ele é que essa tabela que eu mostrei para vocês é fornecida pelo Tesouro Nacional do Brasil. E aí eu fiquei assim insistindo em tentar achar, por exemplo, quais são as instituições financeiras? Quais são os fundos de investimento? Quais são os fundos de previdência privada? Né? Eu queria o nome assim, tipo o CNPJ deles, entendeu? Para saber quais são essas instituições de maneira bem clara. Mas nesse processo eu descobri que existe uma lei complementar, que é a lei número 105 de 2001, que é a lei do sigilo bancário, e ela não divulga exatamente quem são os detentores. E aí me recorreu trazer para vocês uma reflexão que o Trotsky faz no programa de transição, em que ele fala sobre o segredo comercial. E a gente vê aqui toda a vitalidade da análise que o Trotsky faz. O esclarecimento sobre quais são as rendas e as despesas da sociedade, a começar pelas empresas isoladas, e pela economia em seu conjunto é fundamental para o controle operário e para o planejamento democrático da produção, que, por sua vez, é a escola da economia planificada. E isso é impossível sem um conhecimento pleno, completo, né, da economia nacional em seu conjunto e das suas unidades em particular. Abre aspas para o Trotsky, ele vai falar assim: os operários não possuem menos direitos que os capitalistas em conhecer os segredos da empresa, do truste, do ramo de indústria, de toda a economia nacional em seu conjunto. Os bancos, a indústria pesada e o transporte centralizados devem ser os primeiros a serem submetidos a essa observação. E aí, camaradas, para finalizar, nas crises, durante as crises, as dívidas públicas aumentam. Né? Esse é um processo de socialização das perdas, em que as dívidas dos capitalistas são incorporadas à dívida pública por meio da compra de papéis podres, por exemplo, ou então mediante empréstimos que nunca vão ser pagos. É o caso do Lula, né? O que a gente está vendo aí com o plano do governo Lula para salvar essas empresas frente às tarifas. Algumas organizações, elas propõem apenas a auditoria. E por que que a gente não concorda com essa reivindicação, né? Uma auditoria poderia constatar que uma parte da dívida é fraudulenta, mas no dia seguinte, o restante continuaria sendo religiosamente pago. E isso seria contra as nossas necessidades, né? Esse pagamento continuaria sendo contra as nossas necessidades. Além disso, uma auditoria real só pode ser feita com o controle, com o total controle operário sobre a produção. Sem isso, estaríamos à margem de qualquer farsa nas contabilidades para enganar os trabalhadores.
E a reivindicação, né, da anulação e do cancelamento de toda a dívida interna e externa não é uma tarefa que é imediata dos revolucionários, né? É uma tarefa de um governo proletário insurrecional. Assim como, por exemplo, o monopólio do comércio exterior. Então, para nós, essa reivindicação cumpre uma função de propaganda. É Passaram absolutamente 40. necessária, absolutamente necessária, porque ela demonstra aos trabalhadores o quanto do seu tempo de vida e da sua força de trabalho é sugada por parasitas que não merecem a luz do dia, mas, no entanto, permanecem ociosos ano após ano, vivendo às custas da nossa exploração. Então, a luta pela anulação e cancelamento da dívida interna e externa, associada à luta pela estatização de todas as multinacionais, ela faz tremer a burguesia e o imperialismo, porque ela revela aos trabalhadores o parasitismo da classe dominante e coloca na ordem do dia a posse e o controle das riquezas produzidas.